Quando você estiver vendo esse vídeo, será noite de sexta-feira, os treinos livres no Bahrein terão acontecido, mas eu quero comentar 3 notas rápidas da Fórmula 1, porque muita coisa aconteceu. Eu deveria ter feito um vídeo dedicado para cada coisa, mas não deu tempo. Sou um homem ocupado, tá chovendo pra caramba em Florianópolis, e eu tô aproveitando também para testar essa maior agilidade na hora de gravar vídeos. Tanto que eu tô na frente do meu notebook, vocês estão recebendo as imagens da minha câmera da Anker, que grava em 1080p, graças a Deus, e estou utilizando um microfone auxiliar para gravar esse vídeo. Mas vamos comentar sobre a Haas, que nessa semana deu declaração que estaria reavaliando as suas operações na Fórmula 1 depois do tarifaço de Trump, e depois deu uma declaração dizendo que a equipe não seria afetada. A mesma equipe Haas fez isso. A suposta crise na Ferrari, onde Charles Leclerc estaria reclamando do desenvolvimento do carro voltado para o Hamilton e que a partir de agora não ia mais ouvir sugestão da equipe, ia seguir o próprio caminho, e o vice-presidente da Federação Internacional de Automobilismo, que pediu demissão porque não concordava muito com algumas coisas que o presidente, o tio Mohammed Kibi, estava fazendo na gestão da FIA. Muita coisa aconteceu, vamos comentar cada uma delas nos 3 minutos mais rápidos. Não é um Stories, não é um Reels, é um vídeo completo, e eu sou Eduardo Moreira. Esses são os meus 5 centavos sobre as quentes notícias da Fórmula 1 nas últimas, 72 horas. É porque esse canal não é especializado ou focado em automobilismo. Até penso em lançar um canal de esportes, mas aí eu teria que não ter vida durante a madrugada. E eu preciso dormir. Dormir me faz muito bem, dá uma maior tranquilidade, um menor estresse, enfim. Vamos começar pela nossa amiga Haas, que emitiu um comunicado público nas redes sociais afirmando que teria dificuldades em continuar na Fórmula 1 após o tarifaço do Donald Trump. A Haas Automation, que é responsável pela Haas Fórmula 1 Team, informou no comunicado que sofreu diminuição dramática na demanda de produtos, e a escuderia diz que não foi afetada, mas a gente sabe que uma coisa leva a outra. Toda a problemática que o Trump está criando nos Estados Unidos com os impostos, que a gente bem sabe que é uma guerra comercial com a China, e eu falo melhor sobre isso em vídeos lá no target.net, tem efeitos imprevisíveis, principalmente para as empresas norte-americanas. O Trump vive num mundo onde ele acredita que dá para recuperar a menina dos olhos do norte-americano médio, que é a empresa ou a indústria automotiva. Isso não vai acontecer porque o mundo está globalizado. O norte-americano médio prefere comprar carro da Toyota ou da BYD e não Tesla, do que investir em carros da Ford ou da Chevrolet. Isso é fato. Um carro japonês é muito mais barato e tem uma relação custo-benefício, porque também entrega qualidade muito maior e muito melhor do que os carros norte-americanos. E a Haas é uma das empresas que sofre com isso. A Haas disse que não vai ser afetada pelo que está acontecendo no governo norte-americano, toda essa taxa tributária, e faz algum sentido porque, apesar da Haas Fórmula 1 Team ser uma equipe norte-americana, tal e como acontece com todas as equipes de Fórmula 1, sem exceção, incluindo a Cadillac, que entra no grid do ano que vem, as operações da Haas, na verdade, estão na Europa. As fábricas, túneis de vento, a logística para recebimento de peças e componentes. Então, de fato, não faz muita diferença o tarifaço do Trump naquilo que se refere a desenvolvimento do trabalho e em como a equipe vai se conduzir como time de Fórmula 1. E ela consegue, entre aspas, driblar esses impostos do Trump naquilo que é mais importante para a equipe, que é a parte funcional. Na parte administrativa, na parte tributária, na parte burocrática, a Haas Automation vai ter sérios problemas. E sem a Haas Automação, não teremos a Haas Fórmula 1. Não sei se a equipe será vendida, muito cedo para falar sobre isso, mas é incrível pensar que uma coisa leva a outra e que a Haas pode ter problemas em futuramente de longo prazo. Falando do Leclerc, vamos colocar as coisas em perspectiva. Eu estou aqui acessando
o motorsport.com, que tem como título: Leclerc critica foco da Ferrari em Hamilton durante o desenvolvimento do carro. Só que quem assina essa matéria, que aqui o Motorsport coloca como mídia italiana, mas quem assina a matéria é o Corriere dello Sport, e não é uma das mídias mais confiáveis. De qualquer forma, a gente repercute o que o Corriere disse, que o Leclerc teria dito ao chefe da equipe, o Fred Vasseur, e aos engenheiros que ele determinaria suas preferências de configuração a partir de agora. Teria dito ao Leclerc: vou seguir meu próprio caminho, reagindo à orientação técnica mudada de acordo com o estilo de pilotagem de Lewis Hamilton. Há quem diga que a Ferrari está batendo cabeça com esse carro novo, que, segundo o Vasseur, é 99% novo, e que, em função disso, a equipe teria dificuldades para entender o carro na prática, que eles desenvolvem um conceito, e por mais que túneis de vento e simuladores apresentem campos ou cenários que seriam possíveis ou factíveis para o futuro, o que vem de realidade é aquilo que o carro vai entregar de performance no campo real, naquilo que é pista, naquilo que é realidade prática. Então, é fato que a Ferrari está batendo cabeça. E eu acho justo, se é que isso é verdade, e de acordo com a matéria também, o problema não seria com o Lewis Hamilton, o problema do Leclerc seria com o direcionamento da equipe e as orientações que a equipe dá nos aspectos técnicos com ajustes voltados para o Hamilton. Se é que isso é verdade, o Leclerc tem razão. Porque, gostemos ou não, queremos ou não, fãs do Hamilton entendam isso, o Leclerc está na equipe há mais tempo. A equipe estava voltada para ele. Se ele não tomar nenhuma atitude para mudar esse cenário, ele vai perder a equipe para o Hamilton com muita facilidade. O que também seria algo relativamente normal, porque pensa na bala que a Ferrari pagou para trazer um heptacampeão mundial para sua equipe. Acredito que a Ferrari tem muito trabalho para fazer para que esse carro se torne competitivo em relação em ordem, McLaren, Mercedes e Red Bull. Sim, para mim a Red Bull ainda é a terceira força, até que o GP do Bahrein nesse final de semana prove o contrário. Enquanto a Ferrari ainda trabalha como quarta força, tem que equilibrar os cenários, os egos, os possíveis problemas que vão acontecer lá dentro, porque é praticamente inevitável. A gente está falando de cenários que entram em colisão naturalmente. De um lado, um piloto que era o reizinho da equipe, e isso não é uma crítica ao Leclerc. Eu acho que ele fez por onde, ele merece ter essa posição de destaque dentro da Ferrari, porque é o sonho da vida dele, ele está há muito tempo na equipe para poder ter essa organização voltada para ele. Foi um dos responsáveis pela chegada do Fred Vasseur na equipe. Então, eu entendo o lado do cara. Da mesma forma como eu entendo o lado da Ferrari. O Hamilton não se pronuncia sobre o assunto. Ele já começou a reclamar do carro nas internas, segundo a imprensa especializada. Mas a Ferrari não fala declaradamente que tem uma preferência, mas a gente sabe muito bem que para a Ferrari é um sonho ter Lewis Hamilton conquistando o 8º título mundial pela equipe, algo que o Michael Schumacher não conseguiu. Então, todo o esforço e investimento feito em cima do nome do Hamilton é, entre aspas, justificado e explicado. Só não sei se combinaram com o Leclerc ou se o Leclerc vai ficar feliz com isso. Aparentemente não. De novo, estamos na zona dos rumores, não temos como confirmar, porque o Leclerc não falou para ninguém na imprensa. Ele teria dito a fontes que teriam dito ao Corriere dello Sport. A gente sabe que quem conta um conto aumenta um ponto. E a última, relacionada à Fórmula 1, é a crise na Federação Internacional de Automobilismo. Vice-presidente da FIA pede demissão por, abre aspas, quebra de padrões de governança, fecha aspas, da gestão Sulaim. Saída do número 2 na FIA, acompanhada de carta repleta de críticas à gestão de Mohammed Ben Sulayem, que busca a reeleição no final do ano, escancara uma crise que não dá para dizer que é sem precedentes, porque a FIA já teve problemas semelhantes no passado, que dirá a greve das equipes na década de 80, mas dessa vez era uma bola tão cantada de que isso poderia acontecer,
e pode ser o início de uma tempestade que virá depois, porque normalmente quando isso acontece, vem uma denúncia um tanto quanto mais séria ou mais grave depois dessa demissão. Vou pegar o nome do vice-presidente da Federação Internacional de Automobilismo, o Sr. Robert Reid. Ele anunciou que renunciou ao cargo no órgão regulador do automobilismo com efeito imediato, citando uma quebra de padrões de governança. Reid, que ocupou o cargo do segundo na escala de comando da FIA desde que foi eleito em 2021, anunciou que informou ao presidente Mohammed bin Sulayem na manhã de quinta-feira sua saída do cargo. Ele disse que ficou alarmado com o que chamou de, abre aspas, decisões críticas sendo tomadas sem o devido processo, fecha aspas, na esteira de Bin Sulayem, sacudindo a forma como a organização é administrada. Bom, eu já criticava o Sr. Mohammed antes mesmo de virar modinha. Eu já dizia que ele era um imbecil na frente da Federação Internacional de Automobilismo. Que várias polêmicas decisões que ele tomou, como por exemplo, todo o desembaraçar da situação do GP de Abu Dhabi de 2021 e as consequências posteriores, tentativa de impedir que a Mercedes fosse buscar os direitos dela lá no Tribunal Mundial de Esporte, porque afinal de contas o nosso amigo Michael Masi rasgou o regulamento naquele cenário. Toda essa jogada de torcida ou até hipocrisia de querer controlar a forma como os pilotos se expressam nos rádios durante as corridas, revelando sim um falso moralismo, porque convenhamos, no dia a dia do Sr. Mohammed, ele não usa de nenhum palavrão para se expressar. Então tudo isso pode muito bem esconder algo pior que ele possa estar fazendo. Não estou afirmando nada, não estou cravando absolutamente nada, mas essa bola cantada de que o comando da Federação Internacional de Automobilismo estava mesmo batendo a cabeça era algo previsível. Agora, para aquelas pessoas que gostam das teorias de conspiração, resta aquela pergunta: o que diabos está acontecendo? O que será que o Sr. Bin Sulayem fez? Qual é a próxima bomba que vai cair na cabeça da Federação Internacional de Automobilismo, entre tantos e tantos problemas que essa entidade já tem? Será que, e eu vou repetir essa pergunta para terminar o vídeo, será que não está faltando para o Sr. Bin Sulayem cuidar mais da própria vida do que tentar controlar a linguagem adulta dos pilotos de Fórmula 1? Porque, convenhamos, por mais que a FIA queira estabelecer um padrão de qualidade ou queira estabelecer uma linguagem que seja acessível a todos, que era da o do family friendly da coisa, a gente bem sabe que adulto de mamanda caducando fala palavrão no dia a dia. Os adolescentes, Deus do céu, eles ouvem músicas onde tem palavrão e termos adultos do começo ao fim. E tá tudo certo. Eu acho que a gente tem que ser polido e educado em situações sociais que exigem isso. Mas se a gente quer popularizar o esporte, se a gente quer tornar tudo mais casual, não pode ser tão retrógrado e restritivo. Tudo bem, não dá para você ficar xingando no rádio o tempo todo, mas no calor da emoção, no calor do momento, como diz um certo juiz aí, movido sobre forte emoção, é claro que o Yuki Tsunoda vai pagar multa uma atrás da outra. Não vamos nos iludir com isso. Então, vamos aguardar os próximos acontecimentos para saber o que vai vir dessa história da demissão do Robert Reid na Federação Internacional de Automobilismo. E isso porque eu não comentei sobre os rumores cada vez mais fortes de que a Liberty Media pode vender a Fórmula 1 ou os direitos de explorar comercialmente a Fórmula 1. E também não comentei a reunião que vai ter no Bahrein com todas as equipes, todas as fornecedoras de motores, sobre a possibilidade de volta do V10. Uma hora eu vou comentar sobre isso quando a decisão vier, ou se não vier decisão nenhuma, porque, de forma breve, só para concluir o vídeo, essa altura do campeonato, trazer o V10 de volta, eu até que gostaria, mas não sei se as montadoras vão topar, porque todos os investimentos que Mercedes, que a Cadillac está fazendo, que a Audi vai fazer,
para poder entrar na Fórmula 1, focando no desenvolvimento de motores, que essa tecnologia vai para os carros de rua, que são os motores híbridos, ou os motores elétricos, jogar tanto dinheiro para depois ver que isso virou em nada para a Fórmula 1 votar em V10, por mais que a gente goste do V10, eu não vejo como uma realidade prática a volta do V10, olhando especificamente para os interesses dos fabricantes de motores. Mas isso é assunto para outro vídeo. Final de semana já sabe, como temos horário decente para o GP do Bahrein, tem aquele vídeo maroto, provavelmente na segunda-feira, comentando a corrida, comentando os resultados, nesse novo layout de vida que eu estou agora gravando de frente para o computador e buscando as informações para comentar com vocês. Eu sou Eduardo Moreira, pode me seguir nas redes sociais, eu estou no @oeduardomoreira em todas as plataformas. Grande abraço para todo mundo e até a próxima.